A bruxa da montanha-russa. É por isso que você nunca deve entrar em uma sala de manutenção. Felipe costumava trabalhar em um parque de diversões local, onde era responsável pela manutenção dos brinquedos. Era um trabalho tranquilo e divertido, mas havia uma atração em particular que sempre lhe causava um pouco de medo. Uma montanha-russa antiga, conhecida como a Bruxa. Diziam que a montanha-russa era amaldiçoada e que as pessoas haviam desaparecido lá ao longo do tempo. A equipe do parque sempre negou isso, mas ainda assim Felipe tinha um mau pressentimento sempre que estava perto do brinquedo. Um dia, durante sua reunião noturna, o rapaz decidiu investigar. Felipe entrou na montanha-russa e começou a verificar os trilhos e o sistema de segurança. Tudo parecia muito normal, mas enquanto estava no topo do brinquedo, ele ouviu um ruído estranho vindo de baixo. O rapaz desceu para investigar o barulho e encontrou uma porta que nunca tinha visto antes, com uma placa que dizia Sala de Manutenção, somente pessoas autorizadas. Desconfiado, Felipe abriu a porta e entrou naquela sala escura com parede de pedra e velas acesas. O rapaz sentiu um forte cheiro de incenso no ar e ficou um pouco assustado com o chão coberto de folhas de papel com escrita muito estranha. De repente, ele viu o passo vindo da escuridão. Alguém se aproximava lentamente com uma risada super sinistra. Felipe tentou sair correndo daquela sala, mas a porta bateu rapidamente e trancou o rapaz lá dentro. A pessoa se aproximou e, quando finalmente Felipe viu seu rosto, ele ficou paralisado de medo. Era uma velha usando um vestido preto, cabelo grisalhos, bagunçados e um grande nariz. Ela estava carregando um objeto pontudo enquanto se aproximava dele com um macabro sorriso. Olhando no fundo de seus olhos, ela falou: "Você não deveria estar aqui, mas já que está, é hora de se juntar aos outros." Totalmente assustado, Felipe desmaiou de medo. A próxima coisa que o rapaz se lembra é de acordar na montanha-russa amarrado no primeiro carrinho. A velha estava sentada ao seu lado, segurando aquele objeto com tudo, enquanto o carrinho avançava a toda a velocidade pelos trilhos. Felipe tentou gritar por ajuda, mas se deu conta que estava amordaçado. Ele sentia que seu fim estava chegando, mas não conseguia aceitar que seria daquela forma. Ele não sabia quem era aquela velha e nem entendia o porquê de tudo aquilo. O carrinho desceu em sua última curva íngreme e o rapaz novamente perdeu a consciência. Quando acordou, estava em um hospital com um ferimento na testa e arranhões pelo corpo. As autoridades encontraram Felipe pela manhã no primeiro carrinho da montanha-russa e, ao investigar o incidente, encontraram a sala que o rapaz disse ter visto, aquela velha senhora. Mas ela estava completamente vazia e desativada. Também não encontraram nenhuma evidência que a montanha-russa sequer tivesse funcionado naquela noite. Até hoje, as autoridades não sabem o que realmente aconteceu, mas Felipe tem certeza de que não foi apenas um pesadelo na montanha-russa e que ele foi sequestrado por uma velha bruxa. Ele, obviamente, se demitiu daquele parque e jurou nunca mais pisar nele novamente. Mas e você? Teria coragem de se divertir nessa montanha-russa assombrada? Se tiver, é só ir até o Hopi Hari. Mariana estava com um cara novo que ela começou a namorar, chamado Enzo. Ela começou a se apegar a ele, então uma noite, quando ele perguntou se ela queria fazer algo emocionante, ela decidiu dizer que sim. Estava ficando muito tarde e eles estavam dirigindo no escuro. "Enzo, onde vamos tão tarde da noite?" Mariana perguntou. "No parque de diversões," ele respondeu com um olhar estranho em seu rosto. Mariana olhou para ele com cara de que estava confusa. "Mas Enzo, o parque de diversão nem sequer está aberto tão tarde da noite?" "Eu sei," disse ele sorrindo. Eles entraram no parque de diversões, o portão estava claramente trancado. "Nós não vamos conseguir entrar," ela suspirou. Enzo saiu do carro e então Mariana seguiu. Enzo começou a escalar a cerca. "Vamos, Mari, isto vai ser incrível," Enzo gritou enquanto subia por cima da cerca. Mari ficou lá por um segundo e hesitou. Ela suspirou e começou a subir a cerca. Eles andaram pelo parque de diversões vazio. Era muito sinistro. Estava tão escuro e silencioso. "O que estamos fazendo?" Mari perguntou irritada. Enzo não respondeu até que eles pararam na frente de uma montanha-russa sinistra. "Vamos andar de graça na montanha-russa," sorriu Enzo. "Mas você sabe como ligar essa coisa, Enzo?" "Sim, meu amigo me mostrou." Mari sentou-se na montanha-russa. Ela se sentiu um pouco desconfortável, mas queria que Enzo realmente gostasse dela. Enzo iniciou a montanha-russa e rapidamente pulou no assento ao lado dela. A montanha-russa começou lentamente até o topo antes de parar, então ficou lá. "Ué, não deveríamos estar andando agora?" Mari perguntou. De repente, ouviu um grito atrás deles e rapidamente viraram. Para o horror deles, viram algo.
estava rastejando rapidamente em direção deles. Tinha um corpo longo e magro, garras longas afiadas, que gritavam contra o metal, e olhos vermelhos brilhantes, dentes enormes e afiados. Eles gritaram antes que a montanha-russa começasse a se mover, e ela começou a aparecer rapidamente. A criatura seguiu enquanto gritavam de horror. Em seguida, a criatura pulou na montanha-russa e o movimento único aproximou-se cada vez mais. Uma vez que a criatura os alcançou, com apenas um golpe cortou a garganta de Mari e arrancou os olhos de Enzo enquanto eles gritavam de horror. Os gritos foram cortados pelo sangue enchendo suas gargantas. No dia seguinte, os funcionários chegaram para trabalhar no parque e tudo estava normal. Apenas um pôster na entrada da montanha-russa havia sido trocado por outro, com a imagem de Mari e Enzo sorrindo em um carro da montanha-russa, com uma criatura sinistra atrás deles. Até hoje, ninguém soube explicar de onde veio aquele pôster. Os corpos de Mari e Enzo nunca foram encontrados. Se você quiser procurar, é só ir no Beto Carreiro World.